O pior da solidão não é o quarto vazio quando a luz apaga. É aquela terça-feira às 2 da tarde, sentado na praça de alimentação do shopping, comendo um salgado morno, enquanto o barulho de 500 bandejas batendo nas mesas cria um zumbido tão perfeito que você percebe, com um tédio meio amargo, que ninguém ali notaria se você simplesmente virasse fumaça. Tem dias que a multidão funciona como um anestésico mal aplicado. Você entra num ônibus que sai da estação às 6 da tarde, espremido entre o casaco de um estranho e o vidro embaçado pela respiração de 30 pessoas, e a sensação não é de estar acompanhado. É exatamente o oposto. Parece que você foi colocado dentro de uma redoma de vidro fumê, daquelas onde o som abafa, o ar rareia, e todo mundo ao redor parece dublado num filme estrangeiro que você assiste sem legenda. Tem gente ouvindo funk no talo do fone de ouvido vagabundo, tem alguém mastigando um salgado de pacote, tem uma mulher discutindo o preço do tomate no viva voz do celular com a prima, e você tá ali, milímetros de carne, roçando em carne alheia, pensando na cor da parede da cozinha que ficou descascando perto do rodapé. A gente passa a vida inteira achando que solidão é ausência de gente. É aquela imagem meio cafona de filme romântico. A pessoa sozinha na cabana na montanha, a janela com neve, o cachorro idoso dormindo no tapete, uma xícara de chá fumegante entre as mãos trêmulas. Só que a solidão que mói por dentro não tem nada de poética e não precisa de isolamento geográfico nenhum. Ela acontece exatamente no meio do formigueiro. Acontece na fila da padaria enquanto o atendente grita o próximo pedido. Acontece no meio de um aniversário de família onde todo mundo fala ao mesmo tempo sobre um assunto que você não domina. Acontece na calçada da Avenida Paulista às 2 da tarde de uma terça-feira, com gente esbarrando no teu ombro, entregador de aplicativo costurando os carros, sirene de ambulância cortando o ar, e você sentindo um buraco tão fundo no peito que parece que se você soltar um grito, a tua voz vai ecoar como se estivesse dentro de um poço seco. Jean-Paul Sartre, num daqueles dias em que devia estar com a paciência curta num café em Paris, escreveu que o inferno são os outros. Muita gente repete essa frase como se fosse um desabafo de quem odeia vizinho barulhento ou colega de repartição fofoqueiro. Mas não é bem isso. O inferno, na visão dele, não é o outro porque o outro é chato ou inconveniente. O inferno é o outro porque é no olhar do outro que a gente se descobre objeto. É quando você tá no meio da praça de alimentação do shopping, segurando uma bandeja com um copo de refrigerante, derramando na bordinha, e percebe que para todo mundo, ali você é só mancha na paisagem. Você é um obstáculo que precisa ser desviado. Um móvel que anda. E é aí que entra o paradoxo curioso. A gente quer se misturar para sumir, mas quando se mistura, percebe que é invisível de um jeito doloroso. A cena mais comum do mundo brasileiro contemporâneo é a pessoa que abre o aplicativo de mensagens no meio da rua, só para criar uma fachada de ocupada. Você para perto da banca de jornal, finge que tá respondendo um áudio importantíssimo de 3 minutos, mas o dedo só tá deslizando para cima e para baixo numa tela sem novidade nenhuma, só para ter o álibi de quem não está sobrando no mundo. Quem tá sozinho na rua sem celular parece perdido. Quem tá sozinho com o celular na mão parece apenas moderno. A gente usa a tecnologia como um escudo invisível, um colete salva-vidas de fósforo digital que avisa para quem passa: olha, eu pertenço a algum lugar, tem alguém do outro lado da linha se importando com o que eu tô fazendo agora. Só que não tem. O outro lado da linha é só o vazio da tua própria insistência em não encarar o fato de que, por alguns instantes, você está inteiramente entregue à própria sorte. E a solidão cheia de gente tem essa particularidade cruel: ela vem acompanhada de barulho. Não é o silêncio que assusta, porque o silêncio a gente até aprende a domesticar com o tempo. Coloca um ventilador girando no quarto, deixa a televisão ligada em canal de madrugada, põe um podcast para tocar bem baixinho só para ter a ilusão de que tem gente na sala ao lado. O que assusta mesmo é o barulho que não te pertence. É a cacofonia urbana. É a constatação de que o mundo continua girando, as pessoas continuam comprando pão, marcando chopinho, perdendo o horário do compromisso, brigando por política na mesa do bar, e a tua existência inteira cabe num suspiro abafado dentro do elevador social. Lembra daquela vez que você foi ao cinema sozinho? No começo dá uma vergonha meio idiota, parece que a lanterna da moça que mostra o assento tá apontando direto para a tua testa com um neon piscando. Olha lá, o esquisito que não tem com quem dividir a pipoca. Mas aí o filme começa. E no meio da sessão, com a sala cheia de casais, grupos de amigos rindo da mesma piada idiota, gente mastigando pipoca de boca aberta na fileira de trás, você olha para a tela gigante e percebe que todo mundo ali, sem exceção, tá fugindo da mesma coisa. Aquele escuro coletivo é o único lugar onde todo mundo concorda em ficar em silêncio junto. A gente paga 20 e poucos reais no ingresso só para ter a licença poética de não precisar fingir que tá achando a vida divertida. Aí acende a luz. A claridade bate nos olhos, o pessoal levanta resmungando, sacudindo o farelo da calça jeans, olhando para a tela do celular para ver se chegou notificação de aplicativo de entrega ou mensagem de grupo de família. E a ilusão de comunidade acaba no exato segundo em que a porta automática do shopping se abre.
Cada um para o seu buraco. Cada um com seu travesseiro. O erro é achar que a gente precisa resolver isso correndo para preencher a agenda. A gente foi adestrado pela modernidade a acreditar que solidão é defeito de fabricação. Se você passa um sábado à tarde inteiro sem falar com ninguém além do entregador que trouxe a marmita, já começa a achar que tem alguma coisa errada com a tua personalidade, que você virou um ermitão esquisito, que o seu algoritmo social tá quebrado. Aí faz o quê? Posta foto do café da manhã de domingo com uma legenda irônica, ou entra em redes sociais só para ver a vida dos outros rodando em câmera rápida, como quem assiste a um desfile de escola de samba da janela do segundo andar, sabendo que não vai descer para a avenida. Martin Heidegger, que gostava de pensar sobre como a gente se perde de si mesmo nas trivialidades do cotidiano, falava muito sobre essa mania que a gente tem de viver no modo impessoal. Ele chamava de Waman, que em alemão é um pronome indefinido que equivale ao nosso agente. A gente pensa assim, a gente faz assim, a gente gosta disso, a gente se sente solitário no meio da multidão. A gente desaparece atrás desse pronome genérico para não ter que arcar com o peso insuportável de ser um indivíduo singular que sente tédio às 4 da tarde de um domingo nublado. É muito mais fácil dizer o fim de semana foi corrido do que admitir para si mesmo que você passou 40 horas seguidas olhando para a parede da sala sem conseguir formular um único pensamento original que prestasse. E a ironia é que a cidade grande foi inventada justamente para salvar a gente da solidão do campo. Os antigos iam para as metrópoles, porque lá estaria a salvação, a troca, a cultura, o calor humano concentrado em avenidas iluminadas. E o que a gente conseguiu foi o oposto exato. A cidade grande virou a maior máquina de produzir solidão em escala industrial que a humanidade já inventou. Você pode morar num prédio com 200 apartamentos, cruzar com o mesmo vizinho no elevador todos os dias úteis durante 3 anos, trocar um bom dia protocoloso olhando para o visor do celular, e no dia em que você faltar ao serviço por uma gripe forte, ninguém no prédio inteiro vai saber, se importar ou notar a tua ausência até que o cheiro de lixo comece a incomodar no corredor. Título: Solidão no meio de gente. Roteiro: é um isolamento muito específico, esse que acontece com a geladeira aberta às 2 da manhã. Você acorda com uma sede meio vaga, vai até a cozinha de pé no piso frio, abre a porta da geladeira só para aquela luz amarela e morna iluminar a penumbra da casa, e fica ali, parado na frente do eletrodoméstico, esperando o motor dar aquela respirada funda. Nesse exato segundo, enquanto você segura a garrafa d'água na mão, passa pela tua cabeça a certeza absoluta de que, se você sumisse agora, se você virasse fumaça, se evaporasse no ar neste instante exato, o mundo continuaria rodando exatamente do mesmo jeito na manhã seguinte. O padeiro ia abrir a porta da padaria no horário de sempre, o jornal ia chegar na caixa de correio, o grupo do condomínio no aplicativo continuaria discutindo o barulho do cachorro do apartamento 32, e o teu lugar na mesa da vida sequer ficaria vazio, seria só ocupado por outra pessoa, outro inquilino, outro número de cadastro. Essa é a vertigem que o Martin Heidegger chamava de Geworfenheit, o ser jogado no mundo. A gente nasce sem pedir, é despejado no meio de um planeta caótico, barulhento, cheio de gente que já estava aqui correndo para pegar o ônibus, e a gente tem que se virar para inventar um sentido para essa existência que veio sem manual de instruções. E o que a gente faz para suportar o peso dessa liberdade toda? A gente se entope de barulho. A gente liga a televisão na sala, não porque quer assistir a alguma coisa, mas porque o silêncio da casa vazia tem um peso físico, ele empurra a gente contra a parede. A gente deixa um podcast rolando no fone de ouvido enquanto lava 2 pratos na pia, só para ter uma voz humana fingindo que está conversando com a gente na cozinha. A gente transformou o barulho em anestesia. Porque se a televisão desligar, se o fone de ouvido descarregar, se o sinal da internet cair por meia hora numa noite de chuva forte, sobra o quê? Sobra você, inteiro, com todas as suas pequenas manias, seus medos imbecis, suas memórias constrangedoras, de quando você tinha 12 anos, e aquele vazio mudo que não se resolve com uma curtida na foto do story. O pior é que a gente vive num paradoxo muito doido. Nunca foi tão fácil se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Você manda uma mensagem e, em 3 segundos, um ponto azul pisca na tela do outro lado da cidade, indicando que alguém está digitando uma resposta para você. Mas é justamente nessa abundância de conexões rápidas que a solidão se esconde, agachada no canto do quarto. A gente trocou a profundidade pela capilaridade. Tem tanta gente na nossa aba de conversas recentes que a gente acabou virando um holograma de si mesmo. Você não mostra a tua fraqueza, a tua irritação genuína, o teu cansaço de existir para os teus amigos ou para a tua família. Você só manda figurinhas engraçadas, memes que resumem o seu estado de espírito sem dar trabalho, frases feitas que dão a entender que está tudo sob controle. E aí você se vê cercado de centenas de contatos, mas nenhum deles sabe de verdade qual foi a última vez que você chorou no banho sem motivo aparente. Se a gente for olhar bem para o fundo da pia, o que a gente tem medo não é exatamente de ficar sozinho.
O que a gente tem pavor é de ser descoberto na nossa própria mediocridade, na nossa falta de brilho constante. A gente quer que os outros pensem que a nossa vida é um editorial de revista bem-sucedida, mesmo quando a gente está usando a mesma calça de moletom com um furo no joelho há 4 dias seguidos. E nesse esforço titânico para manter a fachada intacta para o mundo ver, a gente se afasta exatamente daquilo que nos salvaria: a vulnerabilidade de admitir que a vida é difícil pra caralho para todo mundo, inclusive para o cara simpático que te atende na farmácia e para a mulher que senta na tua frente no transporte público com cara de quem não dorme direito desde o século passado. Talvez a saída para essa solidão cheia de gente não seja fugir para uma cabana no meio da serra, até porque, convenhamos, passar 3 dias sem wifi na serra sem um bom motivo é só um jeito gourmet de ficar entediado no mato. A solução talvez seja aceitar que esse vazio faz parte do pacote de estar vivo. A gente não vai deixar de se sentir um pouco estrangeiro neste mundo, por mais que a nossa timeline esteja cheia de corações e comentários afetuosos. E está tudo bem. A solidão não é um defeito de fabricação da sua cabeça, não é um sinal de que você falhou no projeto de ser uma pessoa sociável e moderna. É só o eco da nossa própria consciência percebendo que a gente é um universo inteiro tentando se comunicar com outros universos através de barulhos na tela e olhares rápidos no corredor do prédio. Então, na próxima vez que você estiver no meio daquela muvuca, espremido no corredor do ônibus ou parado no meio da calçada da avenida principal, ouvindo o trânsito passar, e sentir aquele aperto repentino no peito como se você estivesse completamente invisível no meio do mundo, respira fundo. Não precisa fingir que está tudo ótimo, não precisa abrir o celular correndo para achar alguma distração rápida que anestesie o pensamento. Só deixa o silêncio durar um segundo a mais do que o confortável. Olha para a cara de cansaço da pessoa do teu lado e lembra que ela está exatamente na mesma missão impossível que você, tentando inventar um dia aceitável, carregando um mundo invisível nas costas, disfarçando muito bem a vontade de chegar em casa, tirar o sapato pesado e simplesmente ser de verdade, longe dos olhos de todo mundo. É isso. Um dia de cada vez, do jeito que der. Agora vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.